Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo da madrugada desta sexta-feira, nós vamos falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Cerro Porteño, que assegurou o Furacão nas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 2, Cerro Porteño 1, partida que teve início às 21 horas e 30 minutos desta quinta-feira, dia 25 de julho de 2024, na Liga Arena em Curitiba e válida pelo playoff da Copa Sul-Americana. E para começar, a gente tem que falar da escalação, da surpreendente escalação de Martin Varini, que barrou Leonardo Godoy e Madson na lateral direita, barrados no sentido de deixados no banco de reservas, para escalar Eric na posição. Porém, se eu disse que essa é uma escalação surpreendente, a verdade é que ela é somente uma meia surpresa. Porque caso vocês tenham assistido o vídeo que eu fiz no momento em que o Martin Varini é anunciado como o novo treinador do Atlético, eu digo especificamente que quem fazia esse papel de lateral no momento defensivo, lateral direito no momento defensivo, e de volante por dentro no momento em que o time construía com a bola, era o experiente lateral uruguaio Nicolas Rodrigues, lá no Defensor do Varini. Então a verdade é que o movimento, embora surpreendente, ele reflete alguma coisa que era muito natural no trabalho anterior do técnico, e por sinal fico chateado de não ter deduzido que isso poderia acontecer. Agora, falando especificamente sobre a decisão, ou falando do mérito da decisão, particularmente não tenho nada contra a ideia, tá? Essas improvisações no abstrato, elas não me incomodam, a não ser que elas sejam exageradas, como acontecia com o Juan Carlos Osório, por exemplo. Parte do trabalho da comissão técnica é justamente encontrar soluções para os problemas que vão se apresentando no dia a dia. Nesse caso concreto, o Atlético tem no Madson e no Leonardo Godoy dois laterais que não têm conseguido entregar tecnicamente aquilo que se espera deles e que, por esse motivo, têm vivido aí sob muita desconfiança dos torcedores e aparentemente também da comissão. Então, escalar o Eric ali era uma solução bastante aceitável. A minha única preocupação, a minha única reclamação, o meu único pedido é que a comissão técnica não desista do Leonardo Godoy, porque é um jogador experiente, com passagens muito boas, tanto pelo Talheres quanto pelo Estudiantes de La Plata, que foi um destaque das últimas temporadas no futebol argentino, é um dos melhores laterais do continente e que pode ser muito útil ao Atlético quando completar esse período de adaptação pelo qual também passaram outros jogadores que hoje se encontram no clube bem estabelecidos, caso do próprio Agustin Canóbio, por exemplo. Falando um pouquinho do jogo, o Atlético teve um início muito positivo, com a bola muito dinamismo, velocidade nas trocas de passes e verticalidade sempre que possível, ou seja, levando a bola muito rapidamente do campo de defesa para o campo de ataque. Nos momentos sem bola, eu gosto de destacar a pressão no pós-perda, ou seja, você perde a bola e imediatamente faz uma pressão muito intensa no portador da bola, encurtando distâncias dos marcadores para os possíveis recebedores do passe desse jogador que tem a posse e força chutes longos ou passes errados de modo a recuperar a bola muito rapidamente. O que vai determinar a posse de bola do Atlético sob o comando do Martin Varini muitas vezes não vai ser o que o time faz quando tem a bola, porque quando tiver a bola, o Atlético do Varini provavelmente vai procurar acelerar, verticalizar o jogo. O que vai determinar se o Atlético tem muita ou pouca posse de bola em cada partida vai ser justamente a capacidade de recuperar a posse rapidamente depois de perdê-la. E nos primeiros minutos, sei lá, 10, 15, 20 minutos de partida diante do Cerro na noite de hoje, o Atlético foi muito eficiente nesse quesito. E não por acaso, acabou abrindo o placar muito cedo. Numa boa jogada do Tomás Coelho pelo lado direito, que encontra um passe em diagonal para o Gonzalo Mastriani, que foi titular na noite de hoje, que mostrou mais uma vez um entendimento, uma leitura muito diferenciada dos espaços na comparação com aquilo que fazem Pablo e Lucas Diório em iguais condições. O uruguaio é muito mais capaz de encontrar espaços para finalizar do que os seus concorrentes pelo posto da camisa 9 do Atlético Paranaense, e já dava indícios naquele momento da importância que teria o Tomás Coelho. Tomás Coelho que, com o movimento do Eric de sair do lado direito, né, da lateral direita, no momento em que o time não tem a bola para dentro como volante, acaba entregando o corredor que antes ficava com o Leonardo Godoy
né, com o Maddison, a depender de quem estivesse em campo, para o ponta daquele lado. E aí o Coelho, como esse ponta-ala, ocupando todo o corredor externo, acaba se destacando de maneira muito positiva, como uma opção muito importante para o Atlético o tempo todo, como ele conseguia fazer também em vários momentos na temporada 2023 sob o comando do Wesley Carvalho. Isso foi uma das poucas coisas boas que o Wesley efetivamente deixou, a capacidade do Coelho de atuar como ala e funcionar bem em favor da equipe. E aí, depois de abrir o placar, o que a gente viu foi um Atlético ter uma queda de rendimento, diminuir o ritmo com o passar do tempo. E isso, gente, acabou permitindo um maior equilíbrio na dinâmica da partida. O Cerro Porteño acabou conseguindo equilibrar as ações em alguns momentos, e eu entendo que essa queda de rendimento do Atlético aconteceu por duas razões. A primeira é que não é possível você manter aquela intensidade insana do Atlético nos primeiros, repito, 10, 15, 20 minutos de partida, durante os 90 minutos. O desgaste físico seria muito grande, a exigência física seria muito grande e, consequentemente, haveria um preço muito alto a pagar em termos de rendimento físico nos minutos finais. O Atlético poderia acabar se comprometendo nesse sentido, portanto, a queda era esperada, não tem nenhum problema nela. E o segundo motivo que eu entendo que essa queda poderia ser natural é. Deixa eu até ver o que eu separei aqui. Pelo próprio bom desempenho até aquele momento. A equipe, de repente, se sentindo confiante, deixando de executar aquilo que vinha fazendo tão bem e se comportando de maneira mais tranquila, temporizando mais as jogadas, dando mais passes de lado, diminuindo a velocidade de algumas ações. Tudo isso, como eu acabei de mencionar, é natural e esperado, mas isso não significa que seja desejável ou aceitável. O time precisa trabalhar para que essa queda não aconteça ou não ocorra de maneira tão acentuada, para que o Atlético, quando isso acontecer, quando abrir o placar cedo, quando estiver muito melhor que o seu adversário, se permita, lógico, uma diminuição de ritmo depois de um início muito intenso, mas não o suficiente para permitir o equilíbrio do jogo, que o Atlético consiga manter sim a posse de bola, diminuir o ritmo em alguns momentos, mas alternar com momentos de mais agressividade, de mais verticalidade, levando perigo para o gol adversário, porque se levar perigo para o gol adversário a cada, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você realmente assustar o sistema defensivo adversário, é fundamental para que a equipe adversária não se sinta confortável para avançar no campo em busca de uma reação. E aí, quando você consegue fazer isso da maneira adequada, você mantém o adversário sob controle os 90 minutos, durante a maior parte do tempo, pelo menos, que foi o que a gente não viu nesse jogo de hoje. O Atlético permitiu um crescimento do Cerro Porteño além daquilo que seria eh, aceitável, digamos assim, né, com todo respeito ao Cerro. E a grande questão é que a gente tem que destacar também como positivo que o Atlético não concedeu nenhuma grande chance ao Cerro nesses primeiros 45 minutos, mesmo tendo permitido o crescimento da equipe paraguaia. Quando os times voltam para o vestiário, o Atlético volta com uma vantagem merecida no marcador e com o jogo sob controle. No início da segunda etapa, na volta do intervalo, a gente vê uma manutenção da dinâmica que tomou conta do jogo ali pelos 20 minutos do primeiro tempo. Um jogo mais equilibrado, mais pausado, mais estudado. E ainda que isso tenha acontecido, o Atlético acaba conseguindo, numa jogada do Tomás Coelho, numa finalização de perna esquerda, da entrada da área, né, pelo lado direito, e ampliar sua vantagem contando com uma falha muito feia do goleiro argentino, acho que é Alexis Martin Arias. É um goleiro experiente aí que o Cerro Porteño trouxe recentemente. O Atlético faz 2-0 no placar, de maneira até merecida, e acredite, se nada de diferente tivesse acontecido, provavelmente iria até o final da partida sem maiores sustos. A grande questão é que poucos minutos depois, acho que 7, 8 minutos depois, o Bruno Zapelli comete uma falta infantil, e eu gosto do Zapelli, acho que é extremamente talentoso, tem um potencial enorme, uma capacidade grande de encontrar os companheiros dentro de campo, e ele que não vinha fazendo um mau jogo, tá? Não vinha sendo brilhante, mas vinha tendo momentos positivos, controlando a bola, encontrando os espaços, conseguindo alguns bons passes, vinha tendo uma apresentação bastante razoável, até o momento em que, depois de não conseguir manter a posse, quando recebe um lateral, salvo engano, do Esquivel pelo lado esquerdo, ele puxa um adversário que arrancava em direção à linha lateral de maneira completamente desnecessária. Eu acho até que um árbitro mais
experiente, mais tarimbado, árbitro mais cascudo, talvez tivesse dado só lateral para o Cerro para entregar a posse para os paraguaios, não tivesse aplicado o cartão, mas a verdade, a rigor, é que o árbitro chileno Felipe Gonzalez, deixa eu até ver aqui, eu anotei o nome dele. Felipe Gonzalez expulsou de maneira muito merecida, não tem o que questionar. O Zapelli já tinha cartão amarelo, fez uma falta puxando a camisa do adversário para parar um contra-ataque. Segundo amarelo, expulsão perfeitamente compreensível, nenhuma crítica a fazer ao árbitro. Logo na sequência, o Fernando Fernandes, atacante do Cerro Porteño, acabou diminuindo a vantagem do Atlético no marcador, 2-1, então o placar se tornou perigoso, porque um segundo gol do Cerro, agora em vantagem numérica em campo, levaria a eliminatória, a decisão da vaga para as oitavas para a disputa de pênaltis, e na disputa de pênaltis, por mais que o Atlético seja um time, um elenco tecnicamente muito superior ao Cerro, a gente sabe que a aleatoriedade tem um papel um pouco maior e o Atlético poderia perder a classificação dentro de casa. Então o Varini age rapidamente, né? O Fernandinho acaba inclusive pedindo para sair e o Varini lança a mão do Lucas Diório para disputar pelo alto lançamentos longos no lugar do Gonzalo Mastriani, que parecia inclusive ter cansado naquele momento, mas pode ser só uma impressão minha. E lança a mão também de Matheus Gamarra como terceiro zagueiro para defender com uma linha de 5, Leonardo Godoy no lugar do Tomás Coelho pelo lado direito, como ala, né? E o Gabriel Giroto, volante que veio do Internacional, ocupando a posição do Fernandinho, que pediu para sair, devia estar desgastado, estava amarelado. O Fernandinho preferiu sair de campo naquele momento. E a minha única crítica em relação a essas substituições talvez tenha sido a presença do Gilimar no banco de reservas durante os 90 minutos. Para um jogador que vinha sendo tão importante e para um Atlético que precisaria da transição ofensiva em velocidade para, de repente, conseguir uma válvula de escape, conseguir respirar com a posse da bola, a presença do Julimar no lado esquerdo, onde o Canobri não vinha fazendo uma boa partida, talvez tivesse sido uma alternativa mais interessante do que, enfim, não fazer a quinta substituição, como acabou acontecendo. Lá pelos 83 minutos, o Tomás Coelho recebe um tranco do lateral paraguaio Victor Cabanhas e acaba conseguindo a expulsão do adversário, colocando o Atlético em igualdade numérica com o seu Cerro Porteño. E a partir desse momento a coisa foi um pouco mais tranquila, foi somente questão de aguardar o transcorrer do cronômetro até o fim dos acréscimos para que o Atlético apitasse, o árbitro apitasse o fim da partida e o Atlético pudesse celebrar sua classificação. De um modo geral, gente, um jogo positivo do Atlético contra um Cerro Porteño que não é um adversário dos mais tranquilos de se enfrentar numa fase de playoff de Sul-Americana como essa, com alguns momentos muito bacanas, especialmente no começo do jogo, que mostra um time assimilando os conceitos do novo treinador. Mostra um time que pode crescer e se desenvolver para ser uma equipe competitiva. Agora, o elemento chave, como eu disse aqui no último jogo, no último pós-jogo, não é porque ganhou que tá tudo certo, como aconteceu hoje, não é porque perdeu que tá tudo errado, como aconteceu no final de semana. O Martin Varini vai precisar de tempo para implementar e consolidar as suas ideias e poder transformar essa equipe em uma equipe mais consistente. Enquanto isso, o que a gente tem que fazer é procurar enxergar essas evoluções, algumas aconteceram no jogo de hoje, e principalmente procurar manter o clube vivo nas competições em que disputa, especialmente as competições eliminatórias, que são a Copa Sul-Americana, que o Atlético conseguiu a classificação hoje, e a Copa do Brasil, onde o Atlético vai enfrentar o Red Bull Bragantino nas oitavas de final, e seria importante também avançar às quartas e dar tempo do Martin Varini conseguir construir uma equipe competitiva até as fases, até o início das fases finais dessas competições eliminatórias. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. O que vocês acharam do jogo de hoje? Gostaram, não gostaram? Quem foi bem, quem foi mal? Deixem aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.